Pessoal, então oficialmente, boa noite a Boa todas. noite. Estávamos com saudades. É a Noite. última conversa do semestre. Jesus. Depois já é segundo semestre, já já é Natal. Logo mais, Ai, logo Fala isso mais. não, porque é verdade. Não querendo uhum. aterrorizar, mas é, né? Então a gente vai receber a Bruna para conversa. A gente vai falar, vai ser muito bacana, tenho certeza, porque a gente vai falar do atendimento das crianças que têm dificuldade em leitura, escrita, crianças com TDAH, mas lá nos Estados Unidos. E tomara que aconteça aqui hoje, como foi com a gente, porque na nossa primeira conversa, vários mitos caíram. A gente achando que era tudo maravilhoso, incrível, e a Bruna contou umas outras partes que não são tão diferentes da gente. A Bruna é brasileira, mas está lá em Miami. Ela é especialista em leitura, ela vai contar várias coisas para vocês, mas ela é especialista em leitura e especialista em dislexia, TDAH, e tem outros cursos, outras certificações, que isso também é uma coisa super interessante. Lá tem um outro jeito, né, de se colocar no trabalho. Então, ela vai contar um pouco para a gente e ela tem, dentro desse percurso, acho que a gente também vai conhecer novas ferramentas e aí a gente pode estender a conversa, como sempre, depois no nosso grupo e trocando figurinhas aí. Bruna, a palavra é sua, Uau. Boa fique à noite, todo vontade. mundo. Primeiro vou contar um pouquinho qual a minha história, que nem a gente fez a primeira vez que a gente conversou. Eu sou nutricionista, minha formação, minha faculdade é em nutrição, especialista em nutrição esportiva, em fisiologia do esporte. Trabalhava em nutrição em hospital, com esportes. E meu marido recebeu uma proposta há quase 11 anos de mudar para cá. Eu vim com uma filhinha de 6 meses e parei de trabalhar. E fiquei numa licença maternidade por volta de 6, 7 anos. Quando eu mudei para cá, meu inglês não era bom, eu não tinha um inglês, eu tinha um inglês de curso de inglês na escola, mas não era um inglês forte. Eu tenho até uma para provar que eu estou falando a verdade. Eu tinha um inglês bem razoável e mudei para cá, e uma língua mais falada que é espanhol, mas eu também não falava espanhol. Enfim, fiquei 7 anos nessa vida de maternidade. E quando eu falei, é hora de voltar a trabalhar, eu sempre tive dentro de mim, quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas eu não sabia o quê. E aí um dia eu acordei e falei, eu quero ser uma reading specialist, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem o que a gente chama de reading specialist, que é uma especialista em leitura. Então, as escolas têm reading specialists, você tem tutoras que são reading specialists, é uma especialidade em leitura. Eu não sou uma professora de sala de aula, eu sou especialista em leitura. E aí eu fui descobrindo qual era o caminho para eu chegar lá. E aí, pesquisando, eu comecei por uma certificação que chama Ortho Gillihan, que é uma metodologia usada para crianças disléxicas. Para ajudar, foi criada para pessoas disléxicas e hoje é usada para, em algumas escolas usam simplesmente como currículo para ensinar a leitura, essa metodologia. E aí eu comecei a trabalhar num centro acadêmico aqui é muito comum homeschool, então tinham muitas crianças que tinham dificuldade de aprendizado, que aqui é muito comum, as crianças com dificuldade de aprendizagem, que não conseguem se encaixar em escolas, vão muito para o homeschool, né? E aqui é permitido, é legal, e você tem muitas plataformas que te ajudam. O governo mesmo te ajuda financeiramente, você tem várias formas de ir para o homeschool e ser bem sucedido no homeschool. Então, eu fui trabalhar num centro acadêmico para crianças de homeschool, e foi quando eu decidi tirar minha certificação em dislexia. Então, como eu tinha 37 anos, falei, eu não vou fazer uma faculdade de novo, mais 4 anos para começar uma coisa nova. Não era essa a minha disposição. Falei, minha vontade é de trabalhar e não perder tantos anos estudando de novo, porque afinal de contas eu já fiz meus 6 anos de estudo entre minha faculdade. Eu tinha filho pequeno, ainda tenho, né? Minha mais velha tem 11 anos, não dava. Então, aqui é muito comum você ter as certificações, que te permitem trabalhar em coisas específicas. Então, eu tirei uma certificação em dislexia, que foi 1 ano, entre parte prática e teórica. Foi quando eu tirei minha certificação em dislexia, e é com que eu trabalho. E depois eu fui tirando outras certificações para complementar. Então, meus alunos foram ficando mais velhos, e a gente até conversou um pouco sobre isso, como é interessante que aqui tem um curso de morfologia
Então, como as palavras vão ficando maiores, multissilábicas, mas grande parte das palavras crescerem é por causa de prefixos e sufixos em bases básicas, que você aprender a base da palavra, você consegue crescer a palavra e fica muito mais fácil você decodificar essas palavras. Então, eu tirei uma certificação em morfologia, e a última foi quando eu descobri, trabalhando, que meus alunos todos vinham em combo, né? A dislexia vem com o TDAH. Eu acho que eu não tenho nenhum aluno que só tenha dislexia, vem sempre de mãozinha dada. Então, eu fui e tirei uma certificação em TDAH também. E aí eu comecei a trabalhar nesse centro, e depois eu acabei criando meu próprio negócio, e hoje em dia eu tenho meu businessinho, que por enquanto sou eu mesmo, e eu trabalho com crianças de homeschool, eu faço apoio acadêmico dentro da escola, algumas escolas, alguns alunos eu vou, que as escolas permitem, eu vou, ou dentro de sala de aula, eu retiro o aluno de sala de aula no período da manhã, porque alguns alunos realmente têm muita dificuldade à tarde eu dou tutoria. Alguns precisam de ajuda com lição de casa, alguns precisam de ajuda com compreensão de texto, alguns precisam aprender a ler. Então, depende, é bem personalizado. Então, depende do caso. E eu acho que essa foi o que eu aprendi nesse meu primeiro treino do Ortho Gillihan, que é uma metodologia que ela é prescriptiva. Então, você faz uma avaliação, eu tenho uma avaliação, e é engraçado, porque você pensa em avaliação, não é uma avaliação sobre as capacidades, é simplesmente uma avaliação das suas capacidades de leitura. Então, eu não sei como é no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, você tem. Eu preciso aprender o abecedário no pré. Na primeira série, eu tenho 3 tipos de sílaba, que é o que a gente tinha conversado com a Maria Fernanda e com a Valéria, sobre os tipos de sílaba. Nos Estados Unidos, você não tem um tipo de sílaba, o ba, be, bi, bo, bu. Você tem 7 diferentes tipos de sílaba, onde as vogais vão fazer papéis diferentes em cada tipo de sílaba. Então, você tem que aprender, a criança tem que aprender um tipo de sílaba no kindergarten, no pré, outros 3 tipos de sílaba na primeira série e mais outros 3 tipos de sílaba na segunda série. E ela tem que ler palavras multissilábicas na segunda série. Então, quando você mostra para a criança uma lista de 15 palavras dentro de cada tipo de sílaba e palavras multissilábicas de um tipo de sílaba ou misturando tipos de sílaba, você consegue claramente dizer em que série ele está lendo e o que você precisa consertar, qual que é o buraco. Porque fica muito claro, se você tem uma avaliação bem clara de o que você está avaliando, você consegue prescrever a tutoria da criança. Então, essa criança, eu vejo pelo alfabeto que ela sabe 16 letras, mas ela ainda falta ela aprender 5 letras e mais 3 vogais, porque ela sabe o A e o U e não sabe o E, o I e o O. Então, é prescritivo. Então, você avalia o que a criança sabe antes de trabalhar com compreensão, antes de trabalhar em vocabulário, você primeiro precisa fazer ela tirar a palavra do papel, que eu acho que é um grande desafio no inglês, que é o que a gente estava conversando um pouco antes de abrir a reunião, que é da dislexia ser diagnosticada cedo aqui. Porque a criança simplesmente não consegue ler uma linha. Você pega crianças de kindergarten, de primeira série, eu já peguei criança no final de primeira, já peguei criança em segunda, já peguei criança em terceira série, que não consegue ler cat, que não consegue ler dog, porque confunde, porque não aprendeu a fonética básica, ou porque foi muito rápido, ela precisa de repetição. Então, eu não sei como é no Brasil, mas aqui, se você deixa passar essa primeira série e vai para a segunda com esse gap fonético muito grande, a criança acaba patinando na segunda série, e quando ela chega na terceira, que você já ensinou tudo que você tinha de decodificação e você já começa a ir para palavras multissilábicas, você já começa a ir para palavras com prefixos, sufixos, a criança não está a quilômetros de distância, ela não consegue compreender os textos, ela não consegue nem tirar a palavra do papel. E é isso que a gente não está nem indo para a parte de escrita, porque aí se a gente começa a falar de escrita, então, se ler já é difícil, escrever é 10 vezes mais complexo, porque são muitas, 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 muitas regras. Assim, regras que você fala, mas por que que o toy é com O-Y, mas se você falar spoil é com O-I? Porque a letra I não termina nenhuma palavra. A palavra em inglês não termina com a letra I. Mas se você tiver a palavra spoil é com um L, mas se você falar spell é com 2 Ls. Porque se a vogal é curta, você tem que usar 2 Ls no final.
se a vogal é longa ou se é como é que você fala diftong em português? Não lembro. Ditongo, não é? É isso. Você usa um L no final. Se você tem o tch, o som de tch, que é o CH, no começo da palavra é o CH. Mas se é no final da palavra, seguido de uma vogal curta, você usa o T, tem que usar TCH. Então, assim, são tantas regras de escrita, de spelling, de ortografia, que você tem que descobrir, você também tem que resolver onde você vai atacar, qual que é o problema do momento. Mas o que eu gostei dessa metodologia, que é o Orto Gillihan, é que ela realmente te explica que você tem uma sequência a seguir, que eu posso até depois mandar, como eu mandei para as meninas, eu posso mandar no grupo, uma sequência que é a que a gente segue, para vocês terem uma ideia, que é a sequência que a gente segue, então você ensina uma letra, depois ensina outra, e sempre revendo tudo que você ensinou. Então, é literalmente construir um predinho que não caia. Então, e aí, a cada mês, ou a cada 8 aulas, a cada 10 aulas, você refaz uma avaliação e fala, bom, aqui tá, ele masterizou isso daqui, mas essa letra aqui eu percebi que ele já esqueceu no meio do caminho, então eu preciso trazê-la de volta e continuar relembrando essa letra até eu ter certeza que essa letra ficou na memória. E aí, acho que uma coisa que complica um pouco mais o cenário no inglês são as sight words, que são as palavras que não seguem regra nenhuma, que elas seguem a regra própria. Então, você ensina as regras, mas aí você tem as que fazem o que elas bem querem fazer, né? Então, você tem que, ou regras, sei lá, they, T-H-E-Y. Você vai ensinar que o E-Y faz o som de A, de E, acontece em 3 palavras. Então, você vai ensinar isso quando você terminou, você precisa ensinar, vai ficar lá para o final. Mas ele tem que saber ler they na primeira série. Então, algumas regras são tão pouco usadas que aí você tem as sight words que a criança tem que saber, porque se também ela não souber esperar ela aprender aquelas regras, que vai ser na segunda série, ela vai continuar não conseguindo ler. Então, tem palavras que eles têm que ler, ou é como se você não conseguisse ler todas as nossas preposições, as nossas conjunções, você não sabe elas. E parece piada, parece que eu não estou falando sério, mas eu já peguei criança de terceira série que não conseguia ler THE, não sabia não sabia ler, não sabia ler have. Eu já peguei criança de segunda série que foi spell she, S-H-E, e spell Y-E-Z. Sim, parece que não é. Quando eu falo, parece que não é verdade, mas eu mesmo olho e falo, gente, como ficou um buraco lá atrás, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Eu não sei como é o desafio em português, porque eu fui alfabetizada em português, mas eu não aprendi a ensinar em português. Eu acho que o que melhorou meu inglês foi que eu tive que aprender para ensinar. Eu acho que quando a gente tem que aprender para ensinar, é quando a gente realmente aprende. E para mim foi muito bom, foi o que ajudou também na minha fonética, foi aprender o som exatamente de cada letra. Mas, enfim, estou falando demais, eu quero saber quais são as curiosidades, quais são as perguntas, quais são como eu posso ajudar. Eu ia falar isso agora, eu ia falar, a Bruna está aqui falando várias vezes, não sei como é no português, e eu tenho certeza que a gente está pensando, aqui é assim, aqui é assado. Então, pessoal, não é conversa, é só sinalizar, abrir um microfone e falar, né? E perguntar, porque se vocês forem como eu tinha 1 milhão de dúvidas a primeira vez que a gente falou sobre esses assuntos, assim, e ainda tem várias dúvidas, e contar um pouco das observações, porque a gente ainda talvez chegue nisso, mas a experiência da Bruna é muito diferente da nossa experiência, se a gente pensar como fono, como psicopedagoga, como professora, né? É outro modo de atuação, é outro lugar, talvez, né? Mas à medida do que eu vou escutando, eu vou pensando como a gente poderia se beneficiar se a gente tivesse em português coisas tão organizadas, né? Métodos tão organizados, que tudo bem que nem fossem usados na alfabetização, sei lá, mas que pelo menos a gente pudesse usar para a terapia. E nem para a reabilitação a gente tem coisas tão organizadinhas, né? E o domínio da língua também não é uma coisa que a gente tem aqui, né? Eu vejo
não só pensando se o professor não sabe a língua portuguesa, mas não é só isso, é mais profundo de entender como é a fonologia da nossa língua, como são as sílabas, como que se agrupam, como que a gente vai fazer, quais são essas regras ortográficas, por que que tem regras que a gente nem imagina. Eu sempre lembro do P, M antes de P e B. Ai, mamãe, cuida do papai e do bebê. Jesus amado. Tenha uma razão para a gente usar o M antes do P e do B. Não é a mamãe que cuida do papai e do bebê, né? É fonologia, é a produção do som. E a gente não. Isso não é ensinado para a gente, não é ensinado para o professor que vai ensinar também. Então, isso eu acho muito legal. A Bruna tem muitas ferramentas. Tirem dúvidas, perguntem, porque eu acho que a gente devia se apropriar de umas coisas, traduzir, pensar, né, Bruna? De que é uma coisa que a Eu gente acho que até falou. vale a pena pesquisar sobre o método Orto Gillihan, e historicamente a história é muito legal. Porque não sei quem sabe disso, mas a dislexia, antes dela ser chamada dislexia, ela é chamada de word blindness, cegueira para palavras. Então, era simplesmente pessoas que enxergavam, que nem meus alunos enxergam, fazem matemática perfeita, sabem tudo, mas não conseguem ler uma palavra. E aí foi se não me engano, foi um neurologista com uma psicóloga, que era não lembro direito, o Wharton e a Gilligan, era um homem e uma Morto. mulher, que criaram essa metodologia que realmente funciona, porque ela é multissensorial, então até trouxe aqui as cartinhas. Então, pensa assim, se eu tiver meu aluno que ele está aprendendo a ler, né? Então, o que eu faço é uma repetição disso toda a aula. Então, eu vou falar para ele, ou eu posso falar, ou se ele já está muito tempo fazendo, eu não preciso ficar repetindo. SPR says, porque é muito sensorial. Então, ele me escuta, ele tem que responder verbalmente, depois ele tem que escrever. Então, a gente usa todos os sensos. Mas ele vai olhar isso aqui e vai falar spur. Aí eu vou mudando a cartinha. Stir. Stir. Aí, se eu mudo, isso daqui são blends, né? São vogais misturadas. Aí, se eu pego e mudo, muda a cor. Então, se é somente a letra ou é um digraph, ele muda a cor. Se eu vou para a vogal, ele muda a cor. E aí, de acordo com as regras, eu vou montar isso numa mesa. Então, eu vou colocar o SPR na frente, vamos supor. Se eu pegar aqui, eu tenho que seguir as regras, né? Algumas letras não vão no final, algumas não vão no começo, enfim. Aí eu vou montando várias palavras, porque o que a gente fala é que para você saber ler, você tem que saber ler palavras não reais. Porque senão você muitas vezes usa sua memória. Se você usar sua memória, você pode ter um problema. Principalmente quando vai aumentando a dificuldade da sua leitura. Então a gente trabalha muito com palavras não reais. Então você bota isso aqui na mesa, a criança vai fazer spur, spread. Não é uma palavra real. Mas isso me mostra que qualquer palavra que tiver esse começo, esse meio, esse fim, ele vai saber o que fazer. Então, a aula, ela é multissensorial. Então, a gente usa as cores, a gente usa a verbalização, ele fala o que ele está vendo, tem uma, acho que não sei como fala isso em português, é o metacognition, é a correção na hora, então você corrige o seu erro quando ele acontece. Então, se a criança fala spur, ela vai falar stir. Na hora você já fala, não, peraí, vamos de novo, quais são as letras? Porque essa correção automática, no momento que o erro acontece, faz com que você consiga aprender, não só depois, porque depois a criança já esqueceu o que ela falou, não adianta você corrigir depois. Então, essa correção, na hora que acontece o erro, ela é muito importante. E aí você também, quando é no começo, principalmente, a gente faz o contrário. Eu falo, the sound is t. Aí a criança tem que escrever e falar ao mesmo tempo. T says t. Então, ela está escrevendo a letra, ela está falando e ela está vendo o que ela está fazendo. Então, você usa todos os sensos. Então, se vocês estudarem um pouquinho sobre Orto Gilligan, é isso. É uma metodologia que ela é sistemática, ela é sequencial, ela é multissensorial e ela é prescriptiva. Então, ela tem que seguir todas essas 5 coisas para ela funcionar. E funciona. É legal porque funciona. Tô aqui já pensando, né? E dá para a gente, então, adaptar para o português também. Se a gente para pensar, aqui é sílaba simples, complexa, colocar CH, NH, dá para fazer do mesmo jeito, é isso? Eu já pensei nisso, em português, como seria uma adaptação disso para o português? Por É, exemplo, o ao tio faz ão.
Então, se você mostrar essa cartinha toda vez, e mesmo que você tenha variáveis, então vamos supor, tem algumas letras que vão ter dois sons. Aqui, Sim, né? Vão ter letras que vão ter dois sons. E aí a criança vai falar, por exemplo, as vogais. A says A or A says A. Então, ela vai falar os dois sons possíveis para aquela letra. Como ela vai aplicar isso, de novo, vai depender do que a gente mostrar montado, que palavra vai estar montada na mesa e como ela vai sim. aplicar esse conhecimento. Mas essa repetição faz com que, com o tempo, quando ela vê o A, o T, o fazão, ela não vai ter que mais pensar, vira É automático. Porque automático. é a repetição. A repetição nunca falha, né? Se você pensar em esportes. Por que o cara que faz a cesta de basquete, ele não erra? Porque ele fez muscle memory. Nosso cérebro também é um músculo. Então, é uma memória muscular do nosso cérebro, se você pensar. E é a repetição que Sim, traz isso. E o bem inglês é bacana. muito irregular, né? O português é mais regular, então fica mais fácil, porque eu estou aqui pensando, nossa, como o inglês é irregular, porque às vezes você tem a mesma vogal fazendo muitos sons diferentes. Então, eu fico pensando aqui, deve Eu ser um estava pouco mostrando para as meninas, enlouquecedor. esse daqui é o tipo, né, o chart que a gente tem de vogais, a quantidade de sons que as vogais podem fazer. Sim, Então, o realmente, inglês tem muito mais som de vogal do que o Do que português. o É português. meio enlouquecedor, né? por isso que a gente estava discutindo um pouco antes o diagnóstico de dislexia. Por que que aquele acontece mais cedo, que a partir dos 6 anos você consegue diagnosticar a dislexia, e no Brasil é 8 e 11, 9. 9. 9. E aqui com 6 anos eu já tive muitos alunos diagnosticados com dislexia com 6 anos, porque é tão irregular que fica muito claro, porque não é só uma disfluência, é uma incapacidade de leitura completa, que eu não sei como é no português, que eu acho que no português, pelo que eu estudei, é um pouco diferente, é um pouco mais da disfluência do que a incapacidade completa de decodificar as palavras. Eu Não nunca sei, vocês peguei têm que me alguém com contar. incapacidade completa de É, decodificar. também nunca, Nunca vi um nunca. caso assim que não decodificava nada, zero, assim. Mas eu acho que tem uma diferença muito significativa, que aí vocês vão opinar, né? Vamos pensar juntas, que eu acho que é um método. Porque não dá para aprender inglês num método mais global, né? Não falo de construtivismo, não é método. Então, pensando num método global, que você parte da palavra, né? Não dá para a gente fazer, não dá para não ser assim no inglês. Não dá para a gente fazer só global como a gente faz aqui, construtivista. Tem que partir do fônico. Então, Eu acho que vai precisar porque tem as palavras irregulares. Você precisa decorar algumas grafias. Mas a gente aqui fica patinando, eu acho que isso é muito complicado, porque não tem um método de alfabetização. é, as pessoas usam várias coisas Ao mesmo tempo. bagunçadas e misturadas. O pior, eu não acho que o problema é usar coisas variadas, mas é não saber o que está usando. Ou usar porque você é obrigada a usar. Então, sei lá, minha escola é construtivista. Então, eu não posso fazer nada que tenha um apoio fônico, porque eu só posso usar construtivista. Isso para mim não é razoável, porque não é uma escolha científica. Isso é uma Sim. escolha tipo religiosa. Então, mas você sabe que Ideológica. aqui nos Estados Unidos a gente tem essa guerra, né? Então, eu não me conformo. Como que alfabetiza Ex- no inglês, Bruna? Fala isso para mim. então, existe a guerra, né? A guerra clara do Science of Reading, né? Que é o meu grupinho, que a gente, não, tem ciência, tem estudo, tem. Não estou adivinhando, né? Adivinhômetro, mas tem a maior parte das escolas ainda ensina no balance literacy, que é simplesmente eu te mostro a palavra, olha, com o que essa palavra te parece? É literalmente adivinhômetro, adivinhação. E a maior parte das escolas, infelizmente, faz isso. Tanto que tem um podcast, mas é em inglês, que chama Soul the Story, que foi uma mulher que ela pegou e realmente fez uma. Assim, acabou com esse balance reading e com uma empresa que vende esse currículo, porque você tem um nível altíssimo de pessoas que não leem nos Estados Unidos. Lembra que eu mandei para vocês
50%, 60%. Se você pega as crianças de quinta série, você tem 50% das crianças mestradas ou mais, 60%, que não estão lendo no nível acadêmico que eles deviam. Que estão Gente, lendo. vocês imaginavam isso? Quando a Bruna me falou, eu fiquei Nossa, chocada. eu Tô estou chocada chocada. também. Quer ver? Eu Também. vou Eu fiquei até. chocada, eu Bem achando que a gente chocada. era tudo aqui, um bando de caipira, que não sabia nada, né? Ver lá fora, os países de língua inglesa arrebentando na frente. Não. Olha lá, galera. 66% dos alunos dos Estados Unidos não leem em nível proficiente. 66%. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E porque, de novo, a leitura ela é uma mistura de muita coisa. E, assim, falando em Miami, a gente tem um problema muito grande, que é um problema de imigração. Então, muita parte da nossa população é imigrante, e eu tenho muitas amigas que não falam inglês. Então, realmente, a criança ela não é exposta a uma quantidade de vocabulário suficiente para ser um bom leitor. Porque a leitura ela vem de todos os lados, né? Para você ser um bom leitor, você precisa ter vocabulário. Senão você encontra uma palavra que você não sabe, você não sabe nem se está lendo a palavra direito. Mas é assustador, porque foi essa mudança da leitura, que eu acho que é um pouco parecido do Brasil, que era uma coisa fonética. Por exemplo, eu me lembro aprendendo Baba Bibobu 40 anos atrás, mas aparentemente isso Silábico. É mudou isso aí. completamente. É. E aí agora fica essa coisa de, espera até terceira série, porque a gente, que a Science of Reading fala, né, que é o meu grupinho, fala, gente, esperar para ver é um crime, porque aí você pega essa criança com 9 anos, sendo engolida por ciências sociais, por história, por geografia, por todo o resto que ela precisa ler para aprender, e ela não sabe ler o livrinho do O pré. básico. Exato. Então, assim, esperar não vai resolver, porque infelizmente, se a criança é disléxica, se ela tem um TDAH e ela tem uma dificuldade de aprendizagem, não vai resolver por milagre, não tem milagre, infelizmente. Tem criança que aprende no Balanced Reading, aprende de qualquer jeito, tem criança com 3 anos que está lendo. Então, assim, o cérebro é o cérebro, cada um nasceu de um jeito, mas as crianças que nasceram com mais dificuldade e que têm um diagnóstico. O que eu acho que é interessante, tudo que você está falando é interessante, né, Bruna? Mas a gente já percebeu, nós profissionais e até a escola, né, também, que não dá para esperar o diagnóstico para começar a fazer intervenção. Então, a gente realmente não espera ter esse diagnóstico. Aí vocês têm o diagnóstico e já fazem a intervenção, não é isso, pelo que eu estou entendendo? Não, a diferença é se você está na escola pública, vamos pensar que aqui a escola pública é muito forte. Né? A escola pública é onde meus filhos vão na escola pública. É diferente do Brasil. A escola pública, para te oferecer suporte dentro da escola, pago pelo governo, você precisa de um diagnóstico para você entrar no sistema. Essa é a Tá. diferença. Se você vier para mim, eu consigo fazer uma avaliação e falar: olha, não posso diagnosticar, mas eu vejo muitos red flags, vamos começar a trabalhar. Mas para você receber suporte em escola pública, você precisa do diagnóstico. Essa é a diferença. E que isso é muito bom, então, desse diagnóstico precoce. Perfeito. Aqui, a gente tem o diagnóstico só com 9 anos, mas nós, profissionais da educação, e aí eu não vou falar só na clínica, mas as próprias professoras nas escolas, na hora de reforço, nas aulas de reforço que elas dão, a gente já começa a fazer essas intervenções, justamente porque não dá para esperar. Mas eu fico pensando o quanto seria bom se a gente também pudesse ter esse apoio de um laudo anterior para que as crianças pudessem, porque o que acontece sem esse laudo, sem esse diagnóstico, algumas escolas ajudam, outras escolas não ajudam, né? Então, isso tem de legal, mas ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto é difícil na nossa língua, quantas variáveis tem, e a gente que trabalha, que é psicopedagoga, que é professor que trabalha com o processo de aprendizagem, fica muito difícil a gente ver quantas variáveis tem e já fechar um diagnóstico, né? Então, eu acho assim, não sei se eu vou mudar muito do que a gente tinha combinado, mas eu fiquei com vontade de perguntar, quando vocês fecham o diagnóstico de dislexia, né? O que realmente faz fechar um diagnóstico de dislexia tão
tão precoce e que a gente não consegue. Eu entendo que seja a questão da língua, do quanto é mais difícil, então o quanto é mais difícil o inglês, e por isso é mais fácil de fechar, mas quando tem outras variáveis. E aí eu estou falando mais de um lugar de psicopedagoga do que de um lugar de fono, que é a Fê, né? Porque a gente sempre vê muitas variáveis. E eu estou tentando o tempo todo, que eu te conheci, Bruna, que eu conversei com você e com a Fê, sair do meu lugar de psicopedagoga e ir para um lugar mais objetivo, porque a psicopedagogia ela está num lugar muito subjetivo. E meu exercício, o tempo todo que eu escuto você e a Fê falando nas nossas conversas, é tentar sair desse lugar do psicopedagogo mais subjetivo também, que o subjetivo eu quero dizer que vê o processo de aprendizagem e outras variáveis. Então, eu queria saber um pouquinho disso. Se eu não for mudar muito do que a gente conversou, e se a pergunta da Virgínia também, ou o comentário da Virgínia, se não for fugir muito disso, né? A minha pergunta tem um pouquinho a ver com a sua questão, porque a minha questão era assim, então aí não vai chegar uma criança igual chega para a gente, porque aqui, né, a gente costuma ter um diagnóstico com 9 anos, mas às vezes a gente vai pegar crianças com 12 anos que tinham uma dislexia leve, chegaram com algumas dificuldades. Então, assim, às vezes são crianças né, nunca foram bem, mas não iam tão mal assim. E quando a demanda aumenta, aquilo desaba de vez, né? Então, uma coisa que era lenta, que não tinha fluência, e aí não vai. Então, aí vocês não vão pegar uma criança mais Vai, velha para vai. fazer um diagnóstico. Vai, porque, assim, eu não faço diagnóstico, né? Eu vou ver as red flags, e eu tenho a psicóloga que eu confio, que eu acho maravilhosa, e eu falo, olha, eu recomendo ir, porque o diagnóstico, ele não muda o que eu vou fazer, mas ele muda como você consegue scholarship pelo governo, como a escola vai te atender, a liberdade de eu entrar na escola, até mesmo a aceitação dos pais, de parar de gritar com aquela criança para ler direito. Como é que você escreveu a palavra que você leu faz na linha passada? Que ele realmente ele não percebe que ele leu a mesma palavra, ele não tem essa consciência ortográfica para saber que é a mesma palavra. Mas muitas crianças são engolidas pelo sistema. Tem adultos que às vezes chegam e descobrem a dislexia quando o filho é diagnosticado, porque os pais não foram diagnosticados, né? Então, assim, acontece de ter alunos, só que eu acho que varia de como a criança. Depende do grau da dislexia também, né? Porque você diagnostica uma dislexia leve, moderada ou severa. Então, respondendo um pouco as duas perguntas, Valéria, o que a gente percebe, por que acho que a gente consegue diagnosticar cedo? Quais são os critérios que a psicóloga. O que faz eu olhar e falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, eu vou recomendar para a psicóloga para um diagnóstico? É porque é simplesmente isso. É você ver que a criança não sabe nem metade do alfabeto na segunda série. Então, assim, como assim? Ela esteve na sala de aula durante 2 anos e ela não sabe o alfabeto. Tem alguma falha no sistema aí, não é possível. Como é que ela não consegue escrever a palavra she, que é uma palavra tão comum na segunda série? Escrever ela, como é que ela não consegue escrever ela na segunda série? E assim, escrever algo totalmente sem sentido. Ou uma demora, de novo, eu tô com o aluno indo para a primeira série. E quando chegou para mim, não sabia uma letra do alfabeto. Nada no pré. Só que é uma criança que teve na escola desde do pre-K, desde o infantil. Então, assim, aqui, você no infantil, você vai cantar o ABC, você vai aprender a letrinha, você vai fazer a letrinha no Play-Doh, você vai falar a rima. E aí você fala, você passou por tudo isso há 3, 4 anos e não aprendeu, é que eu não sei como é que é o infantil daí, de novo, mas aqui, pelo menos no infantil, a gente vai passar por tudo isso. Mas o diagnóstico, ele vai passar por palavras, então palavras fonéticas, então palavras, ataque fonético, você consegue ler a palavra cat, dog, todas as fonéticas, e o que é esperado para a idade, o que a criança é capaz de fazer. Você vai passar por sight words, pelas palavras que você precisa reconhecer ortograficamente. A gente vai fazer o estudo que seria o phonological awareness, que seria o conhecimento, Consciência fonológica. consciência fonológica,
que aqui eu não sei se vocês fazem isso, mas um dos treinamentos que a gente faz é, por exemplo, a palavra é bat, change B for cat, troca o A pelo O, caught, e a criança, quando ela tem dificuldade nisso, ela também já é um sinal de dislexia, então esse entra como, grandes partes do diagnóstico vem de um teste que é o CTOPP, que eles fazem aqui, que já vem, se a criança foi muito mal nisso, teve dificuldade, tem um QI bom, tem um QI tem um QI de 115, e com todas essas dificuldades, e você vê que a criança ela não consegue decodificar, você vê a escrita dela, não faz o menor sentido, porque, de novo, se ela é muito fonética, a escrita, só o que você ouve, você escreve na segunda série, também não é o esperado, né? Eu tenho 2 filhos, meus filhos não têm um distúrbio de linguagem e passaram pelo mesmo sistema, e ortograficamente tem um erro aqui, outro ali, e não passaram por isso. Então, eu acho que a junção disso, junto com a compreensão de texto, que chega a ser nula, e vocabulário. E a criança tem que ter um QI alto, e não pode ser uma criança que acabou de chegar. Então, essa psicóloga que eu mando, que eu gosto muito dela, ela tem esse ponto. A criança chegou com 0 conhecimento da língua há 6 meses, ou ela faz uma avaliação e percebe que a criança não tem a língua proficiente, ela não faz diagnóstico. Então, eu acho que é a junção de tudo isso que é o que, de novo, eu não faço diagnóstico, então, obviamente, deve ter todos os números que você tem que caber na casinha, juntar tudo e dar o resultado que a psicóloga é capaz de dar. Mas quando eu faço os meus testes, que alguns deles, a maioria dos que eu faço são né, esses testes tipo de QI, que você tem a casinha, que você bota na curva e você fala, bom, essa criança está lendo em segunda série ou um percentil 13 e ela está na 6ª série, eu acho que é aí que você enxerga o red flag, e aí você junta tudo isso, você consegue dar um diagnóstico. Porque eu já tive muitas crianças diagnosticadas com 6, 7 anos. Eu acho que basicamente os critérios são os mesmos. Se a gente pensar, nós usamos o DSM-5, que é da Associação Americana de Psiquiatria. Então, o critério não muda. O que eu acho que muda é um pouco do sistema, e a gente tem no Brasil uma particularidade, que aí eu estou aprendendo várias coisas sobre a realidade dos Estados Unidos, vamos ver se tem mais uma semelhança, mas eu acho que a gente tem no Brasil uma massa gigante de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente pensa na escola pública, por exemplo, é muito desafiador dar um diagnóstico de Sim. dislexia. Como a gente vai dar um diagnóstico de dislexia para o cara que fez uma educação infantil que era só de cuidado, que não tinha nenhuma metodologia e não tinha nada de consciência fonológica, nada disso. O Uhum. cara vai para a escola para comer, o pai foi assassinado na frente da criança. A gente tem uma vulnerabilidade muito grande, e isso deixa a gente com muita dúvida. Não tem professor. Então, quando a gente vai olhar os critérios do próprio DSM, eu acho que a Vamos ver. realidade dos Estados Unidos é um pouco melhor. A gente Uhum. olha e vê, frequentou a escola, Exatamente. teve uma metodologia, passou por estratégias de consciência fonológica lá na educação infantil. A gente não sabe. A gente poderia também separar essas crianças de risco. Só que a gente não pode separar porque na educação infantil não se faz um trabalho voltado para o domínio da leitura e da escrita, não no sentido de alfabetizar, porque eu também acho que não tem que alfabetizar, igual tem um povo aí com 2 anos já está fazendo coisa maluca, mas já dá para a gente fazer uma coisa direcionada, uma Dá para coisinha preparar o terreno, né? estruturada. É isso que me dá a impressão, que aqui a gente não tem as coisas organizadas e estruturadas como parece que você apresenta para a gente, mesmo não sendo uma realidade tão maravilhosa assim, né? Tendo falhas, essas coisas, ou métodos de alfabetização que também não são tão eficientes, mas eu acho que é um pouco mais organizado. E Aqui a é gente que tem também muitas variáveis horríveis. aqui também tem, que eu acho que também, de novo, eu sou um pouco bias, porque eu só estudei para fazer isso, né? Então, tem esse lado também que é só o que eu faço. Então, eu nunca fui professora de sala de aula aqui. Então, de novo, esse cenário ele é maravilhoso, mas é o cenário que eu estudei também. Então, tem muitas escolas que
não percebem. Por isso que eu tenho alunos de terceira, quarta, quinta série sendo diagnosticados na escola aqui de esquina de casa. Porque o conhecimento, ele não tá aí para todo mundo. Eu acho que tem um déficit de conhecimento grave sobre dislexia. Fala, É, Sandra, você tá não, num tempão aí. eu estava aqui, na verdade, levantar uma reflexão com vocês, né? Claro que a gente tem escolas e escolas, né? Como acho que em qualquer país a gente tem escolas boas, escolas menos boas, enfim, né? Mas pensando nessa questão do construtivismo, não é uma metodologia como o método fônico, obviamente, né? Mas eu atendo como psicopedagoga várias crianças de escolas construtivistas sérias aqui em São Paulo que realmente fazem um trabalho maravilhoso, tanto quanto eu atendo várias crianças de escolas tradicionais também que fazem um trabalho bacana, né? Quando a gente está falando do construtivismo na alfabetização, a gente não está falando de uma axiologia, né? De uma coisa que é empírica, a gente está falando de uma descrição que tem na literatura, né? Foram duas pessoas que estudaram, foram alunas de Piaget e que depois foram pegar toda a teoria piagetiana e foram pesquisar como é que isso se dava na construção da escrita e da leitura, né? Isso está na literatura, isso tem para a gente ler, né? Não é um método, obviamente, é uma descrição do estudo delas. As minhas filhas foram alfabetizadas segundo essa teoria, e em nenhum momento eu lembro, e é das crianças que eu atendo dessas escolas, em nenhum momento lhe é sonegada a informação sobre o som, né? O que é muito feito ali o tempo inteiro é análise da palavra, relacionar, hipotetizar, inferir, deduzir, né? Com palavras, com outros sons, é o tempo inteiro um vai e volta, né? Nesse sentido. Serve para algumas crianças, serve para outras também não, como se a gente pensar numa escola tradicional também, né, no método silábico que seja, ou fonético, tem crianças que se dão melhor, tem crianças que não. Acredito que para a dislexia, o material construtivista, do que eu vivo no consultório, complica mais, isso sim, né? Por um outro lado, como eu atendo crianças de várias escolas, para mim isso é um fato que acontece, não sei se vocês vivem da mesma forma isso. Quando eu pego um texto, vamos pensar uma criança de terceiro ano, quarto ano, tá? De uma escola construtivista, é um texto bárbaro, bárbaro, cheio de ideias, com coesão, com várias questões de ortografia. Mas a escrita é uma escrita muito bacana, com coesão, com criativa, com inferências, com hipóteses na escrita ali, da situação lá, do texto. Você pega um texto de uma criança de escola tradicional, normalmente quase não tem erro de ortografia, mas é aquela coisa, vovó viu a uva, o bebê bebe o leite, aquela coisa tchum, 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 quadradinha. Não é um texto que se expande, né? Que vai além. É uma coisa muito ali dentro da caixinha. Então, eu acho que a gente tem benefícios, né? Coisas boas e coisas talvez não tão boas, tanto de um lado quanto do outro, né? É, e aí a gente tem que ir, enfim, ajudando de acordo com o que está difícil para cada um, né? Porque acho que os dois têm questões que são interessantes e outras que talvez não sejam tão, né? De forma geral, o que eu vejo muito, que eu acho uma pena, aí eu acho que independe de metodologia ou teoria que a escola trabalhe. Eu sinto hoje que as crianças, como um todo, elas têm muito pouco tempo de formalização. Isso, inclusive nas escolas tradicionais. Elas aprendem uma coisa, elas não sedimentam, né? Quando a Bruna fala do treino, né? E ela até fez uma analogia com o esporte, eu vejo muito pouco treino. Então, conceitua, treina pouco, conceitua. Não sedimenta aquilo. Eu lembro que a gente aprendia e a gente ficava um tempo treinando aquilo, para ir para o próximo passo. E eu acho que isso, hoje em dia, as escolas, no geral, elas estão perdendo isso. Esse treino por mais tempo, sabe? Para sedimentar esse conhecimento. E É um aí são volume todas. gigante, né, Sandra? A É um volume sensação que eu tenho é que é um gigante, volume. Cada vez tem que gigante, saber mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais. mais coisas, mais coisas. E aí você Só não que aí você. aprofunda e não Isso. revisita esses É lugares, tudo né? Não, superficial. E aí eu é. acho que a Bruna ela traz isso, né? O quanto o treino ajuda mesmo. E quem que falou no comecinho que estava pensando em colocar isso no português?
Não Fui lembro. eu. Eu estava pensando que talvez a gente consiga trazer isso para o português. Eu hoje estou fazendo neuropsicopedagogia, e aí eu volto muito nessa questão da gente trazer de volta. Porque para a criança memorizar, para a criança não, para qualquer pessoa memorizar, é necessário que a gente volte e volte e volte, para que isso realmente fique ali e você tenha de onde puxar da sua memória. Senão você não consegue. E as escolas estão atropelando muito essa questão, né? Então, nos meus atendimentos psicopedagógicos, quando eu inicio a sessão, a gente sempre relembra o que foi feito na sessão passada, porque é uma forma de eu voltar no assunto, iniciar a sessão e fazer com que essa criança aprenda a acessar essa memória, porque hoje realmente a gente tem coisas muito rápidas. TikTok é 5 segundos, 15 segundos, e não é mais necessário você memorizar. Passou a informação, foi. Passou, foi. Então, a gente vive hoje um mundo muito rápido, que não está sendo bacana. Uhum. E aí, se a gente coloca, né, nessa questão da alfabetização mesmo, o quanto é importante a gente Sim, revisitar. Eu acho que o que a Sandra fala é importante, eu acho que tem a questão do construtivismo que é importante, mas a Sandra falou uma coisa que eu gostei, que é o método construtivo, a questão do construtivismo, ela não nega você analisar o som das letras, né? O som, Gente, os depende fonemas. da onde, Não, tá? não, o que eu quero Então, por dizer. isso que eu estou falando Não, Depende não, da que a escola. escola exato. é Não, eu escola. não estou Eu já falando da comecei falando escola. assim. Eu A não, É, não, escola eu é a não não. estou escola. falando da escola, Fê. Eu estou Não. falando que A a gente proposta, né? pode, a proposta é analisar. E aí a É. gente consegue unir porque precisa, mas eu não estou falando da escola. É. Se a gente for falar sobre escola, daí a gente vai. Não, não, sabe por quê? Ó, sabe o que é engraçado? É, eu fiz uma pós-graduação no Vera e a minha Uhum, professora era a Thelma Vaz. uhum. Uhum. A Emília foi lá dar aula. Se a gente usasse o termo consciência fonológica, a gente era apedrejado na aula, Sim. Porque a briga tá? aqui, Bruna, entre É Mas isso bizarro. mudou, é viu, Fê? absurdo. Nas Ah, escolas, então, isso, né? eu E acho tem, também, eu não dá vejo para que isso ser vem congelado, né? mudando. É. Mas, ó, você tá vendo que eu tava lá bebendo da Sim, da fonte. fonte. Aham. Sim. E isso, por isso que eu falo, não é uma questão assim de culpabilizar a escola ou não, mas eu acho que o que vocês estão falando é uma visão do agora, depois que muita coisa deu errado. Uhum. Uhum. Mas eu acho que era uma visão muito Era engessado, né? restrita, engessada, é Engessado, isso. é. você não podia, exatamente, era uma visão muito Gente, eu já engessada e dei que você tinha que formação. tomar um partido, Não, eu né? já Você dei tinha que formação em participar. escola que a coordenadora mandou interromper a formação. Por Tipo, não quê? pode falar, porque não podia falar de Consciência consciência fonológica. Consciência fonológica fonológica. Imagina, gente, que dentro da Bruna, isso. você não escola. teria espaço aqui no Brasil, você está entendendo, né? Nesse pedaço. Mas uma coisa eu acho que tem que ser dita, as coisas vêm mudando. Eu Uhum. acho que os dois lados vêm mudando e eu acho que essa briga está muito menos acirrada agora. A gente já não tem mais esse negócio tão grande assim. Não, acho que Mas não. eu acho que a essência, ela ainda é complicada, assim, porque tem naturezas muito diferentes. E Sim. eu entendo. E eu acho também que é uma visão estereotipada essa, assim, se a escola é construtivista, o aluno é mais criativo, e se ela é É, é tradicional, ela é verdade. menos. Eu acho que faz parte dessa nossa visão estereotipada desde o começo. Sim. Eu Então, acho que mas eu não. vivo isso. Eu vejo os textos, Fernanda, a grande maioria é assim, das crianças que eu atendo. Os textos mais engessadinhos geralmente são das escolas tradicionais. Claro que há exceção, né? Toda regra tem exceção, mas Uhum, e sim. eu vejo os textos das crianças da escola construtivista com mais erro ortográfico, sim, né?
mas textos muito mais criativos. Isso é da minha vivência, né? Não sei se É. todo mundo Eu vive acho dessa que isso forma. eu acho que essa questão ortográfica, por exemplo, para mim não é uma coisa que aparece, porque isso aparece tanto faz a escola. As Tá. crianças têm várias questões ortográficas independente da metodologia. É Eu acho que verdade. porque Cada a vez questão mais, aliás. ortográfica é uma dificuldade. Sim. Como a Bruna estava trazendo do inglês, eu acho que isso é uma dificuldade da língua, e isso aparece. Mas eu Sim. acho que a gente tem de ambos os lados. O que a gente precisa, eu acho, pensar é assim, são vivências diferentes, né? O momento lá da escola e o nosso. Então, se a gente Uhum. voltar para a Bruna, né? Assim, voltar para o que a gente está pensando aqui, a gente tem um país lá que também tem vários métodos, uma coisa que para mim não era, para mim foi surpresa, porque o que eu sempre ouvi é, como a língua inglesa é muito irregular, para a gente usar um método global, isso é muito menos eficiente. E não vejo que eu esteja assim, pelo menos eu estou na turminha lá da Tá no galera meu da grupo, ciência. Estou no tá grupo lá Você comigo. tá no no grupinho da Bruna. grupinho da A Valéria acha ciência. que a galera me adora, mas eu vou nas escolas, o pessoal fica Porque dá uma é isso, tremida nessas gente, porque escolas. a gente também Porque a leva gente chacoalha, desconforto para a escola. É Porque tira da zona isso. de conforto, né, gente? É mas que é exatamente bom, né? O isso. desconforto faz É a gente evoluir. isso. Sim. Eu acho que essa é uma questão. A gente fala da alfabetização, mas é muito separado. Talvez isso pudesse ser mais junto se a gente usasse as metodologias que a Bruna está falando. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nem todas as escolas usam. O mesmo vale para a nossa consciência fonológica. A gente sabe o quanto é importante. Quantas escolas de educação infantil usam atividades de consciência fonológica Exato. propositalmente? A gente pega hoje as escolas até de educação infantil mesmo, é o que você estava falando, cada uma vai para uma direção diferente. Então, apesar de ter construtivista, fonológico, enfim, cada uma faz o que quer. O que eu sinto aqui no Brasil hoje é que não tem apesar da gente ter as diretrizes, bases, enfim, tudo tá ali no papel, mas só tá no papel, porque cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. E aí a gente acaba tendo crianças na mesma série, com as mesmas idades, em momentos muito diferentes. Até porque a gente tem muitas escolas particulares que também não dão conta, e a gente pega um degrau maior ainda quando se compara com estado e município. Então, assim, aqui no Brasil, para mim, é uma bagunça muito generalizada, que começa ali na educação infantil e vai até o ensino médio. A gente tem hoje crianças no ensino médio que não estão alfabetizadas, se a gente para pensar. Elas E a também não gente têm uma está na leitura. bolha, né? Porque eu acho que daqui do Exato! nosso grupo, quantas de nós atende alguém que vem da educação pública? É isso mesmo. A gente Eu, tem eu nos nossos atendo. consultórios Eu a atendo exceção, não também. é, Sandra? Eu É atendo exceção, eu também. Eu São as atendo. atendo também. exceções, não é a Eu realidade atendo Mas do não é país. só. Não, não é. É, Então, em cima disso que a gente estava falando, e a Vanessa foi bem na linha do que eu ia comentar, que talvez lá tenha uma regra mais correta do que estão fazendo com a criança de 4 anos, de 5 anos, para chegar no 6 e falar não aprendeu. A criança que Exato. chega para a gente nunca sabe se ela já teve contato com aquele conteúdo, qual foi, de que forma foi Como apresentado, foi? como foi, se ela foi oportunizado que ela tivesse realmente, aprendizado com aquilo, se não foi por esse caminho, mas de que forma que isso foi apresentado, a gente nunca sabe como ela chega para a gente. Então, talvez por isso. Agora uma pergunta para Bruna, como que fica a questão de impacto da pandemia? Porque aqui a gente está vivendo uma situação, assim, que a gente nunca sabe. É transtorno, é dificuldade ou essa criança não viu nada desse conteúdo, ela pulou 2 anos escolares e de repente ela chegou lá na frente sem esse conteúdo. É transtorno, é o que você falou? É, dificuldade É mesmo, transtorno, ou é é dificuldade ou é transtorno pandemia, ou é né? É pandemia, isso. né, ela ou é realmente falta de ela estímulo, pulou, ainda tem mais ela um. É. é, se isso vocês percebem o impacto disso aí, como vocês de alguma forma medem isso, porque para a gente tá
muito obscuro. Eu Não, eu até acho vou que complementar, Bruna, como vocês medem e como vocês estão correndo atrás, né? É Isso também. importante. É então porque, eu acho que assim, a a minha gente visão é um pouco de, poxa, a gente, porque nós adultos tivemos um baita impacto com a pandemia, mas a gente meio que voltou de onde parou. Para as crianças, elas voltaram 2 anos à frente, sem aquele conteúdo que, na minha visão, por mais maluco que possa parecer, eu acho que elas deviam ter voltado da série que elas estavam. A gente deveria ter feito um sistema tipo de supletivo, para não atrasar tanto, mas que elas fossem oportunizadas, elas verem presencialmente, porque para elas não é a mesma coisa, e ter de volta aquele conteúdo. E não foi feito, né, e não vai ser feito. Então, como foi feito aí para diminuir impacto, ou tem muito impacto mesmo, assim como com a gente? Então, eu acho que a gente teve uma diferença que a gente fechou em março. Lembra que nosso ano escolar começa em agosto, né? A gente fechou em março e em agosto as aulas voltaram presencialmente. Ficou em casa quem queria. Então a gente não ficou tanto tempo fechado. Na verdade, se eu pensar na minha filha, que estava na primeira série, ela perdeu 2 meses, mas que ela tinha aula, ela tinha coisas a cumprir, ela tinha que ter nota no boletim, ela tinha, tiveram as férias, ela voltou para a segunda série com máscara. Mas eles foram para as escolas públicas, pelo menos onde eu moro, abriram as escolas todas, as públicas, as particulares, todas as escolas abriram. Meu filho estava na particular, minha filha na pública, todo mundo voltou para a escola. Então, acho que o impacto não foi tão grande, porque não ficamos. Eu sei que no Brasil tiveram escolas que ficaram 2 anos fechadas, 1 ano fechado. A gente ficou, em geral, 3 meses, a não ser que você optasse como pai, deixar seu filho em casa e fazer a aula online. Ou se ele ficava doente, tinha um pouco de disrupção, isso tinha, de você ter que ficar uma semana em casa, voltar. Eu acho que a gente viu um pouco o impacto disso em crianças que hoje estão na terceira, quarta série. É, mas hoje em dia, eu não acho que esse impacto faz. Acho que já foi meio que. O primeiro ano foi difícil. Eu acho que o primeiro e segundo ano pós-pandemia, as professoras ficaram sem meios. O que eu faço agora? Mas eu acho que depois nunca mudou o currículo, né? As crianças elas tiveram que dar um jeito. Então, ou seja, pagando um tutor, ou seja, repetindo de ano, mas em geral, então, ninguém repetiu de ano no ano da pandemia, foi meio que uma lei, e no ano seguinte da pandemia ninguém repetiu de ano. Então, era meio que ninguém vai repetir de ano esses 2 anos. Então, ninguém vai repetir de ano, segue daí. E acho que as crianças acabaram se adaptando. Eu vi muito isso lá no começo, de hoje, de todos os meus alunos, eu devo ter por volta de 20, 25 alunos, tem uma que foi pandemia, mudou de país para Califórnia, agora veio para cá. E essa que foi a mais impactada, que hoje está na segunda série, então a pandemia aconteceu no pré, o infantil final, começo de pré, mudou para os Estados Unidos na primeira série, e agora mudou para uma escola muito peace and love, assim, não sei direito qual que era o conceito da escola, mas chegou para mim na segunda série muito atrás. Essa eu consegui ver um pouco da pandemia, mas hoje em dia eu não consigo enxergar mais, porque realmente a escola falou, vamos, e o pessoal meio que foi. Eu acho que lá atrás ninguém diagnosticava, né? Nesse período nebuloso, eu acho que tudo bem, passamos aí 1 ano meio sem fazer muito diagnóstico, porque é a história do aluno que chega agora e não sabe falar inglês proficiente. Tá meio que no mesmo buraco ali, no mesmo basket, né? Mas eu acho que hoje em dia, acho que todo mundo teve que correr atrás e se encontrar. Então, de novo, a escola ficou muito pouco tempo fechada. Essa é a maior diferença daqui, né, gente? Porque a gente fechou em março e eu lembro que minha filha foi voltar para o presencial no ano seguinte, em abril, maio, porque a gente teve 2 fechamentos, né? Então a gente ficou praticamente com 1 ano aí de Sabe o que eu fechamento. penso? A Andrea não está aqui hoje, né? Mas o que eu acho, a Jaque foi falando do ano, que a gente ficou mais ou menos igual, mas eu penso assim, ó, a criança tinha 4, quando ela voltou para a escola, ela tinha outro corpo. Ela era, né? A gente não Sim. é só que ela não ficou ouvindo a matéria lá, a criança estava no primeiro ano, quando ela voltou para o terceiro, ela também tinha outro corpo, era outro tamanho, outro tudo. Sim.
É muito Outro maluco. tamanho, outro tudo, foi muitas vezes para outro ambiente, porque ela era da educação infantil, ela era de uma escola, quando ela voltou, ela já estava em outra escola, enfim. E outro corpo É. tem as experiências necessárias para a vivência da escola, Isso. né? Exato, Corpinho é ficou em verdade. casa sentado, do sofá para a cama, Exatamente. Na tela, gente, Na na tela. tela, na na tela. Na tela. tela, Isso é muito sério e é muito complexo, porque ficou na tela. Ficou. é No verdade. lazer e no tempo escolar, né? Era só tela. O pessoal estava falando aqui, né? A Bruna estava perguntando do laudo, e a Bruna respondeu que o laudo ele é normalmente feito por uma psicóloga ou neurologista, que também é uma outra diferença aqui da gente, né? Sim. E eu fiquei perguntando, cadê a fono? Não, então, Laudo de mas para o dislexia. diagnóstico de dislexia, um diagnóstico que vai te funcionar para scholarship, primeiro que para você conseguir um scholarship ou mesmo uma ajuda na escola, você tem que ser uma psicóloga com doutorado. Então, para ser uma licensed psychologist, ela tem que ter doutorado para assinar esse laudo, para ser válido. Mas mesmo para a escola pública, não adianta ninguém dessas, porque quem tem que dar o diagnóstico final é o médico, tem que ter um papel assinado pelo médico. Igual Então, aqui, assim, o laudo vai te gente. ajudar a entender a criança, Aqui a Voltou. psicóloga vai te também. ajudar a entender a criança, mas a psica do médico dizendo que tudo aquilo faz sentido. Então, tem que ter um médico assinando papel Tá. também. Igual aqui. Eu fiquei com uma dúvida. A psicóloga conhece a alma da criança, certo? Aí, quem mais que você Não, falou, Bruna? então, no Não, você caso, falou essa psicóloga. psicóloga, ela não é a psicóloga da criança. Então, assim, aqui você faz os 4 anos de psicologia, você não pode sair atendendo como psicólogo. Você fez os 4 anos de psicologia, você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar nem sei direito o que você pode fazer, ser professora. Aí você tem que fazer um mestrado para você poder atender como psicólogo. E aí, para você poder assinar esses laudos, você tem que ter um doutorado. Não, Então, não, entendi. Mas a minha Só que dúvida é a seguinte: a psicóloga entende de linguagem, o neurologista entende de linguagem, porque quem entende de linguagem é a fono, né? Então, O essa psicóloga, ela não é a neuropsicólogo, psicóloga da né? criança. Ela é a Sim, neuropsicóloga da Kissa, que aqui também é assim. Aposto que você recebe laudo que só o Sim. neuropsicólogo avaliou. Que eu então, acho mas o fim olha, da picada, mas eu acho bem complicado uma também acho. neuropsicóloga dar um parecer de dislexia. Para mim, quem dá parecer de dislexia é a fono, gente, me desculpa, porque a Mas é que fono ela vai usar os testes. é especialista que trabalha com linguagem. Mas Bruna, o que é o fono? O que precisa do teste de QI, gente. É que aqui acaba virando uma bagunça também nesse caso. Bagunça não, mas é que tem que ter muitos especialistas. Como aqui a gente não tem especializações tão específicas, do tipo, a psicóloga só pode com mestrado e doutorado. Aqui a gente precisa recorrer a muitas pessoas para fechar até uma hipótese diagnóstica. Eu jamais entraria numa hipótese de dislexia sem falar com uma fono, né? Ou até conversar com uma psicóloga para ver o perfil psicológico dessa criança. Então a gente Então, acaba Mas é que tendo essa muitos avaliadora, ela já profissionais. recebeu essa Então, criança. essa daí ela já tem tudo ali com ela, né? Ela recebeu essa criança de alguém. Se ela é uma avaliadora, essa criança foi para lá, ou porque eu mandei, eu não sou fono, mas eu só trabalho com isso, e normalmente eu trabalho junto com uma fono, junto com uma TO, tem todo um grupo ali que a gente trabalha juntas, e a gente falou, tá bom, vamos indicar. E o que ela usa são testes ela junta todos, ok, então o meu diagnóstico possível é dislexia e TDAH, então ela tem lá os 5 testes que ela vai fazer, e que ela vai usar os resultados do teste segundo o DSM-5 e vai lá. Se coube todas as caixinhas, checou. Tá ali O o que ela diagnóstico dá. segue meio que o padrão. Eu não sou, Sim. nunca, não faço esses Ô, testes, mas Bruna, acredito que é checar a caixinha da avaliação. e tem fono que é especialista em leitura e escrita? Porque essa também é uma dúvida, eu não sei. A fono aí já é separada da audiologia. Uhum. Então, são Sim. profissionais diferentes, o audiologist e o speech pathologist. Então, é por Uhum. isso que eu acho que é muito complicado a gente fazer o paralelo com a nossa realidade, porque a Isso que eu ia formação falar. profissional é É diferente. muito Desde diferente. que eu É isso conheci mesmo. a Bruna, é isso, a gente não pode fazer um paralelo, tentar trazer o que a Bruna está dizendo para
como a gente trabalha para os nossos especialistas. A gente tem que tentar entender de um outro lugar, porque é tudo muito diferente realmente, né? A Não tem gente especialista. conversou, né, A Val? gente faz um curso para ser especialista em dislexia, a gente, né, Aqui. não faz. A gente faz cursos para entender de dislexia, mas a gente não tem esse título de especialista em dislexia como a Bruna, né? Então, Então, eu porque, por acho exemplo, aqui você tem o CERI, que é o Centro de Effective Reading Instruction, é o Centro de Instrução de Leitura Efetiva, que você tem que fazer uma prova, você tem que ser certificado dentro de algumas instituições para você receber fazer a prova, passar na prova, ter feito um número X de cursos para você receber um diploma deles. Então, você é uma Structured Literacy Teacher. Então, você é uma professora que ensina a alfabetização estruturada. De novo, não conheço ninguém que tem isso. Eu tirei porque, de novo, é a única coisa que eu faço. Eu faço leitura, então eu fui atrás disso. Mas aqui existe esse centro que é de leitura. Dislexia, eu sou treinada no Dyslexia Training Institute, um instituto que só treina sobre dislexia. Então, eu fiquei 250 horas de curso teórico e 50 horas de aula que eu tinha uma mentora, que eu submetia todas as minhas aulas, que eu submetia vídeos, que ela avaliava cada aula, cada lição, planejamento de aula, me corrigia, que eu tinha que seguir a sequência, para lá no final ela assinar o papelzinho e dizer que eu fui aprovada. Mas tinha que passar por tudo isso. Mas, de novo, você consegue segmentar e também meio que juntar tudo, que eu acho que talvez não tenha aí, que não seja uma coisa também, uma pós-graduação, uma coisa um pouco mais simples, que não demanda tempo, mas que é um pouco mais flexível, que eu acho que aqui tem bastante, que é muito bom. E a gente não achou ainda, não sei se vocês têm conhecimento, mas de tudo que a Bruna foi falando, a gente também não achou o psicopedagogo, que é a pessoa que sai das caixinhas, né? A Val começou falando do subjetivo, do exercício que ela faz. E vocês sabem disso? Bruna, você escuta esse, você não escuta psicopedagogo, não tem nada que Não. seja Não parecido existe, com né? esse. Não, você tem o psicólogo, aí você tem Você não tem o pedagogo, você tem um Bachelor em Special Education, educação especial, ou um Elementary Education, que é educação do primário. É muito diferente. Então, tem uma amiga que ela tem o Bachelor dela, mas o diploma dela é em Special Education, educação especial. Que exatamente se engloba? Se engloba, mas aí a especialização dela é em autismo, mas ela tem o diploma dela em educação especial, mas aí você vai aplicar para o certificado da Flórida, tem 1000 opções, o que você cabe, o que você não cabe. Ainda Aí tem os eu que sou estados que nutricionista, têm coisas diferentes, né? Tem leis totalmente diferente. diferentes. Putz, Eu Exatamente, acho tudo que o que diferente. a gente achou interessante, né? Agora eu vou finalizando, tá bom? Se a gente tiver muito mais perguntas, se tiver muito mais coisas para saber da Bruna, a gente pode marcar uma outra conversa entre especialistas com a Bruna, né? A Bruna falou bastante da formação dela, e daí, com a formação dela, para mim e para a Fê, a gente vai entendendo o quanto é diferente. Então, eu acho assim, o que a gente pensou é da Bruna realmente trazer esse jeito de trabalhar, porque a gente pode, nos nossos consultórios, ou até em sala de aula, os professores, a gente pode pensar em algumas coisas. Então, quando a Vanessa fala do ão, né, é tão difícil você explicar esse som para a criança e fazer a criança ou construir o ão na cabecinha dela, ou a gente trabalhar. Então, talvez algumas coisas que a Bruna trouxe, a gente consiga fazer no nosso lugar, né, com a criança. E a Bruna também falou que ela já pensou em fazer isso no português, e a gente está esperando o dia que ela for fazer mesmo, né, Bruna? Você Eu ia falar. faz assim, porque eu acho que tem um valor muito legal. É muito diferente de onde a gente está, é muito diferente do nosso olhar para as questões de dislexia, para a questão do TDAH, para o processo de aprendizagem, para as questões que a Fono trabalha também aqui no Brasil. É muito diferente, mas eu acho que dá para a gente pegar algumas coisas. Primeiro,
a gente não é tão ruim quanto a gente achava, e os Estados Unidos tão bom quanto a gente achava, né? E segundo, eu acho que tem coisas que são muito valiosas que a gente pode pegar daqui. A ideia não é que a Bruna pegue as coisas daqui, a ideia é que a Bruna traga as coisas dela e a gente possa Adaptar. pensar e aprender mais e tirar dúvidas e, se for o caso, conversar com a Bruna de novo, né? Ou lá no chat, ou lá no Bora. grupo, ou a gente marca de novo, né? Eu acho que é o diferente, né? O diferente sempre causa um pouco de medo, causa um entusiasmo, mas também vai trazer muitas ideias, que é a ideia do nosso grupo, que a gente sempre traga coisas e que a gente consiga conversar entre a gente e entre a gente própria, né? Eu mesma comigo, para melhorar o meu trabalho. E até para falar, isso eu gosto, isso eu não gosto. Né? Isso da Bruna, isso aí não vai dar para É. mim, isso aqui vai. Né? Eu acho que é isso, a ideia era essa mesma. Bruna, fale. Não, eu acho o máximo, porque eu também, eu não fui educadora no Brasil, então, para mim, eu recebo muitos alunos brasileiros que vêm expatriados, enfim, eu acho muito legal como a gente pode, eu aprender com vocês, vocês aprenderem comigo, e como a gente consegue juntar tudo isso e criar uma metodologia nova, porque não criar uma metodologia nova para o Brasil? Adoro ser inovadora, vamos ser inovadoras, vamos criar, entendeu? Usar e se inspirar e juntar, porque o que eu aprendi, que eu acho que é isso que é o fora da caixinha que as certificações me deram, é que é uma coisa que não é engessada. Simplesmente eu fui pegando um monte de informação e fui juntando tudo e fui criando o que eu acredito. E eu acho que é isso. Quando a gente faz o que a gente acredita com conhecimento técnico, funciona. É sair um pouco da caixinha, porque às vezes a criança está na caixinha. E aí vai ter que ser pegar o que é, o que esse precisa, que não é o que o outro precisa, que ninguém é igual, né? É só pensar na gente como Sim. adulto. Não funciona tudo para todo mundo igual. Então, eu acho que tem assim, um longo caminho aqui que a gente pode todo mundo construir junto e bolar e pensar. E eu não tenho conhecimento ortográfico do Brasil, mas eu tenho metodologia, então a gente pode se juntar, criar alguma coisa. Eu acho que o caminho é longo. E se precisar de Boa. mim, eu vou mandar no grupo agora a minha sequência, que é como a gente organiza a aula, assim, sequencialmente, para vocês terem uma ideia do que eu falei, para ficar mais claro. Eu acho que isso é importante para visualizar. E eu vou mandar vou mandar um linkzinho do que é o Orto Gillihan também para quem quiser dar uma lida. No Eu Wikipedia é só vou ver. traduzir, que eu acho que é legal, é fácil de ter o conhecimento. E se eu puder tirar dúvida, é só me perguntar. E aí fica Bacana. isso. Se a gente quiser saber muito mais ou mais detalhado, a Bruna volta, a gente convida ela de novo e ela volta. Tá Estou à bom? disposição.